Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Café Ciência e Fé. No seguimento da primeira parte do nosso episódio sobre fé e razão, vamos hoje abordar um dos discursos papais mais importantes dos últimos tempos neste domínio. Neste episódio intermédio, vamos ouvir o comentário do Bernardo ao discurso do Papa Bento XVI na Universidade de Ratisbona, sobre o tema da fé, razão e universidade. Este discurso foi bastante mediático em 2006, mas qual foi o seu conteúdo? Vamos ver isso e comentá-lo um pouco no programa de hoje. Aproveito para relembrar que se a relação da fé com a ciência e a razão é um tema que vos interessa, não deixem de subscrever ao nosso canal nas plataformas habituais. Subscrever por gosto e partilhar, bem como fazendo chegar os vossos comentários, são tudo formas de nos ajudar a continuar e a divulgar este podcast. Fiquem por aqui, porque vamos já passar ao episódio. Boa noite e bem-vindos a mais um episódio curto do Café Ciência e Fé. Eu sou o Bernardo Mota. Neste episódio vamos ler e comentar o discurso do Papa Bento XVI na aula magna da Universidade de Regensburgo, na Baviera. E vem a propósito deste episódio curto do tema que tratei com o Gonçalo no último episódio, quando falámos sobre o ponto de vista que tem o cientista, o católico que pensa em temas de ciência. E falámos no episódio passado acerca da perspectiva que tem o católico acerca do ser humano e achei que vinha muito a propósito comentar neste episódio curto, ler e comentar aquele que é, na minha opinião, um dos textos mais importantes do presente século, provavelmente um dos textos mais importantes do próprio Papa Bento XVI e um texto que gerou imensa polémica em 2006. O contexto deste discurso é a viagem apostólica do Papa Bento XVI à Baviera, que acontece em setembro de 2006. E por isso vamos ler hoje as palavras do Papa Bento XVI conforme foram proferidas na terça-feira, dia 12 de setembro de 2006, na aula magna da Universidade de Regensburgo, ou Ratisbona também, conhecida. E é interessante talvez começar por algum enquadramento. Este discurso gerou bastante polémica, um pouco por todo o mundo, uma polémica desnecessária, mas que acabou por ser uma polémica também instrutiva. O tema deste discurso, como vamos ver, o título é Fé, Razão e Universidade. Esse é o tema, e o Papa Bento XVI invoca um episódio do passado, invoca um episódio de um diálogo entre o imperador bizantino Manuel II, paleólogo, e um seu visitante muçulmano. E o episódio vai ser distorcido, mal interpretado, sobretudo pelo mundo muçulmano, por figuras importantes do mundo muçulmano que vão reagir a este discurso com muita indignação. E podemos, por exemplo, destacar o facto que em Marrocos o embaixador do Vaticano foi... O embaixador de Marrocos no Vaticano foi chamado, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito pronunciou-se acerca de palavras desafortunadas por parte do Papa, afirmações que mostram uma falta de compreensão do Islão real. Assim reagiu este representante do Egito. No Irão, uma reação ainda mais radical, que o Papa fazia parte de uma série de conspirações ocidentais contra o Islão. No Iraque também, um porta-voz do governo referiu que o Papa refletia um desconhecimento dos princípios do Islão. Na Indonésia, país muçulmano, também foi também dito pelo presidente que as palavras do Papa eram pouco sábias e inadequadas. Na Malásia, que o Papa não deveria tomar de forma leve a revolta que as suas palavras criaram. Enfim, no Paquistão, uma reação a pedir legislação contra esta, entre aspas, difamação do Islão, e assim por diante. O mundo muçulmano, quer xiita, quer sunita, reagir com bastante violência. Na Turquia, o primeiro-ministro Erdogan a dizer que achava que o Papa devia retirar as suas afirmações erróneas, feias e desafortunadas.
reações bastante exageradas. Felizmente, do lado ocidental, houve algumas palavras de apoio ao que o Papa disse, em particular a Angela Merkel a dizer que quem critica o Papa não entendeu os objetivos do seu discurso e, por isso, vale a pena, dado que as polémicas sobrevivem eternamente e a verdade dos factos desaparece na areia dos tempos, vale a pena ler na íntegra as palavras do Papa Bento XVI e vou intercalá-las com alguns comentários que no fundo não vão juntar valor nenhum ao texto, obviamente, mas que vão ajudar a enquadrar algumas das passagens do texto, que é um texto necessariamente sofisticado, como é característica do Papa Bento XVI. Então começa assim. Provo grande emoção neste momento em que me encontro de novo na universidade para dar mais uma lição. Ao mesmo tempo, voltam ao pensamento aqueles anos em que, depois de um belo período no Instituto Superior de Frisinga, comecei a minha atividade de professor académico na Universidade de Bona. Estávamos no ano 1959. Vigorava ainda na universidade o antigo regime de professores ordinários. Nas diversas cátedras não existiam assistentes nem datilógrafos, mas em contrapartida havia um contacto muito direto com os estudantes e, sobretudo, entre os professores. Antes e depois das aulas encontrávamos nas salas dos professores. Os contactos com historiadores, filósofos, filólogos e, naturalmente, entre as duas faculdades teológicas eram muito estreitos. Uma vez por semestre havia o chamado Dies Academicus, no qual se apresentavam diante dos estudantes de toda a universidade professores de todas as faculdades, tornando assim possível uma experiência de universitas. Realidade esta a que há pouco se referiu também nas suas palavras o magnífico reitor, isto é, a experiência de que, não obstante as múltiplas especializações que por vezes nos tornam incapazes de comunicar entre nós, formamos um todo e trabalhamos no todo da única razão com as suas várias dimensões, encontrando-nos assim unidos também na responsabilidade comum pelo reto uso da razão. Esta realidade tornava-se uma experiência viva. A universidade era sem dúvida orgulhosa também das suas duas faculdades teológicas. Via-se claramente que também estas, interrogando-se sobre a razoabilidade da fé, realizam um trabalho que necessariamente faz parte do todo, que é a Universitas Scientiarum, embora nem todos pudessem partilhar a fé, da qual os teólogos se esforçavam por mostrar a correlação com a razão comum. Esta coesão interior no cosmos da razão nunca foi perturbada. Nem mesmo certa vez, diz o Papa com piada, quando correu a notícia de que um dos colegas tinha dito que na nossa universidade havia um fato estranho. Duas faculdades que se ocupavam de uma realidade que não existia, ou seja, de Deus. Ora, mesmo em presença de um cepticismo tão radical, permaneceu indiscutível a convicção de que no conjunto da universidade continua a ser necessário e razoável interrogar-se sobre Deus por meio da razão, e que isto se deve fazer no contexto da tradição da fé cristã. Continua o Papa, tudo isto me voltou à mente, quando recentemente li a parte, publicada pelo professor Theodor Curie, da Universidade de Münster, do diálogo que o douto imperador bizantino Manuel II Paleólogo teve com um persa erudito sobre cristianismo e islão e sobre a verdade de ambos, talvez durante os acampamentos de inverno no ano de 1391 em Ankara. Presumivelmente, terá sido o próprio imperador que depois, durante o assédio de Constantinopla, entre 1394 e 1402, escreveu este diálogo. Deste modo explicaria porque aparecem os seus raciocínios referidos de forma mais pormenorizada do que os do seu interlocutor persa, diz o Papa. O diálogo cobre todo o âmbito das estruturas da fé contidas na Bíblia e no Corão, detendo-se principalmente sobre a imagem de Deus e do homem, mas também repetidamente, como era de esperar, sobre a relação entre as três leis ou as três ordens de vida, como então se designava o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Alcorão. Por agora, nesta lição, não pretendo falar disso, diz o Papa. Primeiro gostava de acenar brevemente a um assunto, aliás bastante marginal na estrutura de todo o diálogo, que me fascinou no contexto do tema fé e razão, e vai servir como ponto de partida para as minhas reflexões sobre este tema. No 7º colóquio de Alexis Controvérsia, no original grego, publicado pelo professor Curie, o imperador aborda o tema da Jihad, da Guerra Santa. O imperador sabia seguramente que na Sura 2, 256, se lê: nenhuma coação nas coisas da fé. Esta é provavelmente uma das suras do período inicial, segundo uma parte de peritos, quando o próprio Maomé se encontrava ainda sem poder e ameaçado. Naturalmente, sobre a Guerra Santa, o imperador conhecia também as posições que se foram desenvolvendo posteriormente e se fixaram no Corão, sem se deter em pormenores como a diferença de tratamento entre os que possuem o livro e os incrédulos. Ele também, surpreendentemente brusco, e depois o Papa, na sua revisão após as polémicas, introduziu estas palavras,
tão brusco que para nós é inaceitável. Então, o Papa fez questão de introduzir isto no texto revisto para reagir às dificuldades interpretativas de quem não leu corretamente o discurso. Portanto, vamos recomeçar a frase já com a adição que o Papa fez. De modo surpreendentemente brusco, tão brusco que para nós é inaceitável, dirige-se, o imperador, ao seu interlocutor simplesmente com a pergunta central sobre a relação entre religião e violência em geral, dizendo: mostra-me também o que trouxe de novo Maomé, e encontrarás apenas coisas más e desumanas, tal como a sua norma de propagar através da espada a fé que pregava. O imperador, depois de ter pronunciado de modo tão ríspido, passa a explicar minuciosamente os motivos pelos quais não é razoável a difusão da fé mediante a violência. Esta está em contraste com a natureza de Deus e a natureza da alma. Diz ele, o imperador: Deus não se compraz com o sangue. Não agir segundo a razão, diz o imperador, sun logo, em grego, é contrário à natureza de Deus. A fé é fruto da alma, não do corpo. Por conseguinte, quem desejar conduzir alguém à fé tem necessidade da capacidade de falar bem e de raciocinar corretamente, e não da violência nem da ameaça. Para convencer uma alma racional não é necessário dispor do próprio braço, nem de instrumentos para ferir ou de qualquer outro meio com que se possa ameaçar de morte uma pessoa. Uma pequena pausa para comentar que esta foi a passagem que ofendeu tantos muçulmanos, embora o Santo Padre tenha escrito de forma clara que ele não partilhava da forma polémica como o imperador bizantino se expressou acerca de Maomé. No entanto, no meio do ruído mediático, perdeu-se o ponto central levantado pelo imperador. Não agir segundo a razão é contrário à natureza de Deus, à natureza do Deus cristão, entenda-se. Alguém poderia dizer que a história está repleta de conversões forçadas, não só por muçulmanos, também por cristãos, o que é uma verdade histórica. Houve conversões forçadas também do lado cristão, e nós estamos naturalmente a negar isso. Porém, há importantes diferenças, diria eu. No catolicismo é sempre possível criticar como contraditórios todos os atos de conversão forçada na cristandade, na sua história, na sua longa história, fazendo referência ao quê? À autoridade central da Igreja, à autoridade do Papa e dos bispos unidos ao Papa. Veja-se, por exemplo, o que o Papa Pio XII disse sobre o assunto das conversões forçadas na sua encíclica Mystici Corporis Christi, de 1943, onde no parágrafo 101 podemos ler: Papa Pio XII. Mas se desejamos que sem interrupção subam até a Deus orações de todo o corpo místico, implorando que os errantes entrem quanto antes no único redil de Jesus Cristo, declaramos, contudo, ser absolutamente necessário que eles o façam espontânea e livremente. Pois que ninguém crê senão por vontade. Por conseguinte, se alguns que não creem são realmente forçados a entrar nos templos, a aproximar-se do altar e a receber os sacramentos, não se fazem verdadeiros cristãos. A fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, deve ser libérrima homenagem da inteligência da vontade, diz o Papa Pio XII. E diz ainda: se portanto acontecesse que contra a doutrina constante da sé apostólica alguém fosse obrigado a abraçar contra a sua fé, contra a sua vontade a fé católica, nós, conscientes do nosso dever, não podemos deixar de o reprovar. O Papa Pio XII a afirmar de forma clara que a doutrina constante da sé apostólica é que a fé católica se abraça livremente. Uma grande diferença é que esta autoridade doutrinal que um católico pode fazer, citando um Papa, não existe no Islão. No Islão há várias correntes teológicas e um teólogo muçulmano adepto de uma corrente voluntarista, e de acordo com o voluntarismo, a vontade de Alá é soberana. Diz o teólogo voluntarista que Alá não está limitado pelos ditames da razão e que Alá pode dar ordens irracionais que são para obedecer. Enquanto que este voluntarismo não vingou na cristandade, embora tenham existido alguns voluntaristas medievais, e o Santo Padre vai comentar isto mais abaixo no seu discurso, o voluntarismo permanece ainda hoje em dia uma corrente teológica válida em certos ramos do Islão. Por isso, em certos ramos do Islão, Alá não pode ser limitado pela razão. Na cristandade, Jesus Cristo é Deus e também é chamado de Logos, a razão, ou a palavra em grego. O Deus dos cristãos, por isso, é perfeitamente racional, sem que essa racionalidade seja vista como uma limitação que seria imposta à omnipotência divina. Vamos fechar este parênteses e regressar às palavras ao discurso do Papa Bento XVI. E cito: nesta argumentação contra a conversão através da violência, a afirmação decisiva está aqui.
Não agir segundo a razão é contrário à natureza de Deus. E o editor, Theodor Curie, comenta: para o imperador, como bizantino que cresceu na filosofia grega, esta afirmação é evidente, mas não o é para a doutrina muçulmana, porque Deus é absolutamente transcendente. A sua vontade não está vinculada a nenhuma das nossas categorias, incluindo a da razoabilidade. Neste contexto, Curie cita uma obra do conhecido islamita francês, Arnaldé, onde este assinala que Ibn Hazm chega a declarar que Deus nem sequer estaria vinculado à sua própria palavra e que nada o obrigaria a revelar-nos a verdade. Se fosse a sua vontade, o homem deveria inclusive praticar a idolatria. Aqui gera-se um dilema. Na compreensão de Deus e, consequentemente, na realização concreta da religião, que nos desafia hoje de maneira muito direta. A convicção de que o agir contra a razão estaria em contradição com a natureza de Deus. Faz apenas parte do pensamento grego ou é válida sempre por si mesma? Penso que neste ponto se manifesta a profunda concordância entre o que é grego na sua parte melhor e o que é a fé em Deus baseada na Bíblia. Modificando o primeiro versículo do livro do Gênesis, o primeiro versículo de toda a Sagrada Escritura, João iniciou o prólogo do seu Evangelho com estas palavras. No princípio era o Logos. Ora, é precisamente esta a palavra que usa o imperador. Deus age sun logo, com Logos. Logos significa, conjuntamente razão e palavra, uma razão que é criadora e capaz de se comunicar, mas precisamente enquanto razão. Com este termo, João ofereceu-nos a palavra conclusiva para o conceito bíblico de Deus, uma palavra na qual todos os caminhos, muitas vezes cansativos e sinuosos, da fé bíblica, alcançam a sua meta. Encontram a sua síntese. No princípio era o Logos, e o Logos era Deus, diz-nos o evangelista. Este encontro entre a mensagem bíblica e o pensamento grego não era simples coincidência. A visão de São Paulo, quando diante dele se estavam fechando os caminhos da Ásia, e em sonho viu um macedónio que lhe suplicava: passa a Macedónia e vem ajudar-nos, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 a 10, esta visão pode ser interpretada como a condensação da necessidade intrínseca de aproximação entre a fé bíblica e a indagação grega. Na realidade, continua o Papa, há muito tempo que esta aproximação se tinha iniciado. Já na sarça ardente, o nome misterioso de Deus, que o separa do conjunto das divindades com múltiplos nomes, afirmando-se dele apenas eu sou, o seu ser. Apresenta-se face ao mito como uma contestação que está em íntima analogia com a tentativa de Sócrates para vencer e superar precisamente o mito. Ora, o processo iniciado na sarça ardente alcança, no âmbito do Antigo Testamento, uma nova maturidade durante o exílio, quando o Deus de Israel, agora privado da terra e do culto, se anuncia como o Deus do céu e da terra, apresentando-se como uma fórmula simples que prolonga a frase da sarça: eu sou. Em paralelo com este novo conhecimento de Deus, cresce uma espécie de iluminismo que se expressa drasticamente na adesão das divindades, como sendo apenas obra das mãos do homem, conforme o Salmo 115. Assim, durante a época helenista, a fé bíblica, não obstante o desacordo em toda a sua dureza com os soberanos helenistas, que queriam obter pela força a sua adequação ao estilo grego de vida e ao seu culto idolátrico, estava interiormente caminhando ao encontro da parte melhor do pensamento grego, até chegar ao contacto recíproco, que se verificou depois especialmente na literatura sapiencial tardia. Sabemos hoje que a tradução grega do Antigo Testamento, realizada em Alexandria, a Septuaginta, é mais do que uma simples, no sentido de avaliar de modo pouco positivo, tradução do texto hebraico. De facto, trata-se de um testemunho textual único no seu género e um passo específico e importante da história da revelação, na qual se realizou de tal forma o referido encontro que acabou por ter um significado decisivo para o nascimento do cristianismo e a sua difusão. Trata-se, no fundo, do encontro entre fé e razão, entre iluminismo autêntico e religião. Ora, o imperador Manuel II, verdadeiramente, partindo da natureza íntima da fé cristã e, ao mesmo tempo, da natureza do pensamento grego já fundido com a fé, podia dizer: não agir com o Logos é contrário à natureza de Deus. Reparem como já, por 2 vezes ou mais, o Papa Bento XVI insistiu nesta síntese, que é o cerne do seu discurso. Não agir segundo a razão é contrário à natureza de Deus. Como vamos ver no próximo parágrafo, o Santo Padre vai agora referir que é verdade que houve pensadores voluntaristas na Idade Média cristã, mas foram a exceção e não a regra. Então continua o Santo Padre. Por honestidade, temos que referir aqui que na teologia da Baixa Idade Média se desenvolveram tendências que rompem esta síntese entre o espírito grego e o espírito cristão. Em contraste com o chamado intelectualismo agostiniano e tomista,
Dom Escoto deu início a uma orientação voluntarista, que no termo de sucessivos desenvolvimentos havia de levar à afirmação segundo a qual, de Deus, só conhecemos a voluntas ordinata. Só conhecemos o que Deus ordenou. Para além desta, existiria a liberdade de Deus, em virtude da qual ele teria podido criar e fazer, inclusivamente, o contrário de tudo o que efetivamente realizou. Reparem como é exótico este pensamento face à teologia cristã. Continua o Papa. Vemos esboçarem-se aqui posições próximas, sem dúvida, das de Ibn Hazm e que poderiam levar à imagem de um Deus-arbítrio que não está dependente sequer da verdade e do bem. A transcendência e a diversidade de Deus aparecem tão exageradamente acentuadas, que inclusive a nossa razão e o nosso sentido da verdade e do bem deixam de ser um verdadeiro espelho de Deus, cujas possibilidades abismais permaneceriam para nós eternamente inatingíveis e ocultas por detrás das suas decisões efetivas. Em contraste com isto, a fé da Igreja sempre se ateve à convicção de que entre Deus e nós, entre o seu eterno Espírito Criador e a nossa razão criada, existe uma verdadeira analogia, na qual, por certo, como afirma em 1215 o Quarto Concílio Lateral, as diferenças são infinitamente maiores do que as semelhanças, mas não até ao ponto de abolir a analogia e a sua linguagem. Ou seja, aqui está-se a referir à doutrina da Imago Dei, de que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, e o ser humano, na devida proporção, partilha analogicamente da liberdade divina e também partilha analogicamente do intelecto, que Deus também tem, naturalmente, de forma iminente. Continua o Papa. Deus não se torna mais divino pelo facto de o afastarmos para longe de nós num voluntarismo puro e impenetrável. Mas o Deus verdadeiramente divino é aquele Deus que se mostrou como Logos, e como Logos agiu e age cheio de amor em nosso favor. Certamente o amor, como diz Paulo, ultrapassa o conhecimento, sendo por isso capaz de apreender mais do que o simples pensamento. Mas aquele permanece o amor do Deus Logos, motivo pelo qual o culto cristão, como afirma ainda Paulo, é logiki latreia, um culto que está de acordo com o Verbo eterno e com a nossa razão, ou seja, um culto racional, um culto de acordo com a razão, conforme a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. A recíproca aproximação interior, continua o Papa, a que iludimos, entre a fé bíblica e a indagação a nível filosófico do pensamento grego, é um elemento de importância decisiva sob o ponto de vista não só da história das religiões, mas também da história universal, um dado a que estamos obrigados ainda hoje. Considerando tal encontro, não surpreende que o cristianismo, apesar da sua origem e de qualquer desenvolvimento importante no Oriente, tenha no fim de contas encontrado a sua fisionomia historicamente decisiva na Europa. E o mesmo se pode exprimir inversamente. O referido encontro, ao qual depois veio juntar-se o património de Roma, criou a Europa e permanece o fundamento daquilo que, com razão, se pode chamar Europa. A tese segundo a qual o património grego, criticamente purificado, é uma parte integrante da fé cristã, contrapõe-se à reclamação de que o cristianismo deve ser desalinizado, um pedido que desde o início da Idade Moderna tem dominado de modo crescente a pesquisa teológica. Entretanto, vendo mais de perto, podem-se observar 3 ondas no programa da desalinização. Estas, embora interligadas, são claramente distintas umas das outras nas suas motivações e objetivos. Vamos fazer aqui um pequeno parênteses. O que o Papa está a dizer é que na raiz do que é a Europa está este casamento entre a religião cristã, entre a boa nova de Jesus Cristo e o pensamento filosófico grego, e que esta síntese é essencial para a Europa. E o Papa agora vai, nesta próxima parte do seu discurso, criticar 3 ondas, por ordem cronológica, 3 ondas de contestação que surgem na Europa a este conceito de um casamento entre o cristianismo e o pensamento helénico e o mundo grego. Começa o Papa. Primeiro, a desalinização surge em conexão com os postulares da Reforma do século XVI. Ao considerarem a tradição das escolas teológicas, os reformadores, portanto os protestantes, achavam-se perante uma sistematização da fé condicionada totalmente pela filosofia, isto é, uma fé terminada a partir de fora, em virtude de um modo de pensar que não derivava dela. Deste modo, a fé apresentava-se não já como palavra histórica viva, mas como um elemento inserido na estrutura de um sistema filosófico. Pelo contrário, a sola scriptura busca a pura forma primordial da fé, tal como se apresenta originariamente na palavra bíblica. Aparecendo a metafísica como um pressuposto derivado de outra fonte,
É necessário libertar, pensam os protestantes, libertar dela a fé, para fazê-la voltar a ser totalmente ela mesma. Quando Kant afirmou que teve de pôr de lado o pensar para dar espaço à fé, ele procedeu fundado neste programa e com um radicalismo imprevisível para os reformadores. Foi assim que ele ancorou a fé exclusivamente na razão prática, negando-lhe o acesso ao conjunto da realidade. Ou seja, um pequeno parênteses, o que está aqui a dizer o Papa Bento XVI é que quando Kant faz a crítica à razão pura, está a comportar-se como um herdeiro desta maneira protestante de ver a influência grega, desta maneira negativa, pela qual o protestantismo viu a influência do pensamento grego na civilização cristã. E é ao tentar libertar o cristianismo desta influência grega que os protestantes vão, infelizmente, criticar um dos pilares da nossa civilização, que é a importância fundamental da filosofia, do pensamento racional. Por isso, ao contrário da opinião comum, que por vezes se ouve, não é? Que se diz que certas correntes contemporâneas do Islão ainda são violentas hoje em dia, ainda há violência no Islão hoje em dia, e essa violência está ativa, dizem algumas pessoas, dizem que isso acontece porque o Islão ainda não teve a sua reforma protestante, como se costuma dizer. Bom, isto é uma ideia superficial e que o Papa Bento XVI critica claramente. Pelo contrário, o Papa Bento XVI mostra como a tentativa de separar o pensamento grego do cristianismo foi uma das batalhas travadas pelo protestantismo. E essas batalhas pagam-se caro. Esse esforço de tentar separar a religião cristã da filosofia, que é um esforço contra a natura, assim advoga o Papa Bento XVI, é algo que é prejudicial para a nossa civilização e que tem, inclusive, impacto nos dias de hoje. E, por isso, pelo contrário, esperemos é que no Islão voltem outra vez a surgir e voltem a afirmar-se correntes que procuram uma análise realmente teológica, realmente filosófica dos pressupostos do Islão para poderem atenuar os seus riscos teológicos voluntaristas. Continuando com o Papa Bento XVI, a teologia liberal dos séculos XIX e XX trouxe uma segunda onda ao programa da deselinização. O seu representante eminente é Adolf von Harnack. Tanto durante o tempo dos meus estudos como nos primeiros anos da minha atividade académica, este programa estava fortemente ativo também na teologia católica. Como ponto de partida, utilizava-se a distinção de Pascal entre o Deus dos filósofos e o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Na preleção que eu fiz em Bona no ano de 1959, procurei analisar este assunto e não pretendo retomar aqui por inteiro o discurso, mas gostaria de tentar pôr em evidência, embora brevemente, a novidade que caracterizava, relativamente à primeira, esta segunda onda de deselinização. Como ideia central, temos em Harnack o regresso ao Jesus meramente homem e à sua mensagem simples, que viria antes de todas as teologizações. E concretamente, antes das helenizações. Tal mensagem simples constituiria o verdadeiro apogeu do desenvolvimento religioso da humanidade. Jesus teria deixado de lado o culto em favor da moral, pensa Harnack. Em última análise, Jesus é representado como um pai de uma mensagem moral humanitária. O objetivo de Harnack é fundamentalmente trazer o cristianismo à harmonia com a razão moderna, libertando-o precisamente de elementos aparentemente filosóficos e teológicos, como por exemplo a fé na divindade de Cristo e na Trindade de Deus. Neste sentido, a exegese histórico-crítica do Novo Testamento, com esta sua visão, insere novamente a teologia no cosmos da universidade. Para Harnack, a teologia é essencialmente algo de histórico e, por conseguinte, de estritamente científico. O que ela indaga, por meio da crítica sobre Jesus, é por assim dizer, a expressão da razão prática e, consequentemente, sustentável também no conjunto da universidade. No fundo, temos a autolimitação moderna da razão, com a sua expressão clássica nas críticas de Kant, mas ulteriormente radicalizada pelo pensamento das ciências naturais. Fazemos aqui mais um curto parênteses. O que o Papa está a dizer é que esta corrente de análise escriturística da teologia liberal dos séculos XIX e começo do século XX, e referiu o nome do Adolf von Harnack, o que está a querer fazer é aplicar estes conceitos kantianos ao estudo do Jesus, da história, tentando, de forma artificial, separar o Jesus da história, o único que pode ser, de acordo com esta corrente, descoberto usando a razão, separá-lo do Jesus da fé. Mais uma vez, há aqui nesta segunda onda, não é? uma tendência para fazer um divórcio com séculos de pensamento teológico fortemente filosófico, que foi o que marcou a maturidade do pensamento medieval.
No século XIX, o que se procura é, podemos dizer, procura-se conferir respeitabilidade à teologia, de acordo com as ideias dos teólogos liberais, forçando a teologia a entrar nos novos moldes académicos, em que, para a teologia se tornar racional, tem que cortar o cordão umbilical com a teologia, com a filosofia grega, e em particular com o pensamento escolástico, e tem que se afirmar como uma nova teologia, desta vez racional, que só se concentra, ou só se foca, só se dedica ao Jesus da história. E isto vai naturalmente ser uma violência contra o próprio fenómeno do cristianismo. Continuando com o que o Papa diz. Em poucas palavras, diz o Papa, este conceito moderno da razão baseia-se numa síntese entre platonismo, cartesianismo, e empirismo, que o sucesso técnico confirmou. Por um lado, pressupõe-se a estrutura matemática da matéria, por assim dizer, a sua racionalidade intrínseca, que torna possível compreendê-la e usá-la na sua eficácia operacional. Este pressuposto básico é, por assim dizer, o elemento platónico no conceito moderno da natureza. Por outro lado, trata-se da utilização funcional da natureza para as nossas finalidades, onde só a possibilidade de controlar verdade ou falsidade, através da experiência, é que fornece a certeza decisiva. O peso entre os dois polos pode, segundo as circunstâncias, oscilar para um lado ou para o outro. Um pensador estritamente positivista, como Jacques Monod, declarava-se um platónico convicto. Portanto, o que o Papa está aqui no fundo a dizer é que o conceito moderno de razão é como se tivesse duas pernas ou duas patas, uma no platonismo, que admite a estrutura racional da matéria, e outra no empiricismo, que admite que a única fonte de certeza definitiva é a experiência, o contacto com os dados sensoriais através da experiência. Continua o Papa. Isto encerra duas orientações fundamentais e decisivas para a nossa questão. Só o tipo de certeza que deriva da sinergia entre matemática e experiência nos permite falar de cientificidade. Tudo o que pretenda ser ciência deve confrontar-se com este critério. E assim as ciências que dizem respeito à realidade humana, como a história, a psicologia, a sociologia e a filosofia, procuravam também aproximar-se deste cânone de cientificidade. Entretanto, para as nossas reflexões é ainda importante o facto de que o método, como tal, excluir o problema de Deus, apresentando o problema de Deus como um problema acientífico ou pré-científico. Mas aqui estamos perante uma redução do espaço próprio da ciência e da razão. Facto este que é obrigatório pôr em questão. O Papa vai agora questionar e protestar e discordar desta redução drástica do que é que conta para o conceito de ciência ou do que é que conta como tema académico. E convém, a propósito do que o Papa está a dizer, recordar, por exemplo, o falhanço total da corrente do positivismo lógico, que na primeira metade do século XX defendia que questões metafísicas eram desprovidas de sentido. Uma rápida consulta aos temas das publicações académicas contemporâneas em filosofia mostra que a metafísica está hoje muito viva, bastante viva como tópico de investigação. Por isso o projeto do positivismo lógico está defunto. Continua o Papa. Voltarei mais adiante a este assunto. Por agora basta ter presente que numa tentativa de conservar o caráter de disciplina científica na teologia, do cristianismo então restaria apenas um mísero fragmento, a tal parte do Jesus da história. E mais grave ainda, se a ciência no seu conjunto é apenas isto, desse modo então o próprio homem sofre uma redução. Porque neste caso as questões provavelmente humanas, isto é, de onde venho e para onde vou, as questões da religião e do ethos, não podem ter lugar no espaço da razão comum, tal como a descreve uma ciência assim entendida, devendo ser transferidas para o âmbito subjetivo. O sujeito decide, com base nas suas experiências, o que lhe parece religiosamente sustentável. E a consciência subjetiva torna-se, em última análise, a única instância ética. Desta forma, porém, o ethos e a religião perdem a sua força de criar uma comunidade e caem no âmbito da discricionariedade pessoal. Trata-se de uma condição perigosa para a humanidade, diz o Papa. Constatamo-lo nas patologias que ameaçam a religião e a razão. Patologias que devem necessariamente eclodir quando a razão fica a tal ponto limitada que as questões da religião e do ethos deixam de lhe dizer respeito. O que resta das tentativas de construir uma ética partindo das regras e da evolução da psicologia e da sociologia é simplesmente insuficiente. Novo parênteses. O que o Papa está aqui a dizer é que sempre que o conceito de ciência ou de conhecimento perde âmbito, ou é-lhe retirado do âmbito, o próprio significado do homem perde âmbito, porque a vida intelectual do ser humano é amputada de acordo com os critérios dos modernos, com a consequência de que áreas vastas do pensamento humano são
desligadas do meio académico, ou melhor, são abandonadas por certo meio académico. E ao deixarem de ser pensadas, de serem examinadas racionalmente, isto torna-se muito perigoso para a sociedade. São os tais perigos das patologias que ameaçam a religião e a razão, como o Papa se refere a elas. O Papa critica ainda, neste último parágrafo, as tendências contemporâneas, tentar reduzir a ética e podemos mesmo dizer a estética, a religião a fenómenos evolutivos, darwinianos e sociológicos, o que também é um discurso intelectualmente muito pobre, convenhamos. Continuando a citar o Papa. Antes de chegar às conclusões para as quais tende todo este raciocínio, devo ainda aludir brevemente à terceira onda de deselinização que se difunde atualmente. Em ordem ao encontro das culturas e na sua multiplicidade, facilmente se ouve hoje dizer que a síntese realizada na Igreja Antiga com o helenismo teria sido uma primeira enculturação que não deveria vincular as outras culturas. Mas estas deveriam ter o direito de remontar até à etapa anterior a tal enculturação, para aí descobrirem a mensagem pura e simples do Novo Testamento, e depois enculturá-la novamente nos respectivos ambientes. Esta tese não é errada de todo, mas é superficial e imprecisa. É que o Novo Testamento foi escrito em língua grega e traz no seu seio o contacto com o espírito grego, um contacto já maturado anteriormente no decurso do Antigo Testamento. Existem sem dúvida elementos no processo formativo da Igreja Antiga que não devem ser integrados em todas as culturas, mas decisões de fundo, como as que se referem precisamente à relação da fé com a busca da razão humana, fazem parte da própria fé, constituem o seu crescimento de acordo com a sua natureza. Novo parênteses, e isto foi em 2006 que o Papa disse isto. Hoje em dia, 2023, na atual obsessão que domina os mídias com a pureza cultural e com as críticas que se fazem hoje à miscigenação cultural, perde-se de vista que há temas filosóficos que são universais. E que o encontro do cristianismo com o helenismo tornou a fé cristã comunicável através das ferramentas da filosofia, a linguagem universal do raciocínio, de uma forma tão profunda que eu diria, que se costuma dizer, e o Papa também diz, que não se consegue conceber a Europa sem estas duas pernas, a perna cristã e a perna da filosofia grega. O Papa diz ainda que o Novo Testamento foi escrito em grego, desde a sua gênese, a língua franca da época, e a nova fé cristã teve não só conceitos e terminologia grega embutidos na sua forma de anunciar a Boa Nova, mas também, através do uso dessa língua e dessa forma de pensar grega, teve uma ambição universalista, no melhor sentido possível dessa palavra. Ou seja, uma ambição de ser comunicada a todo o ser humano, em qualquer época e qualquer local. O Papa está quase a concluir, vamos agora continuar a citar o Papa. Dito isto, chego à conclusão. Esta tentativa, feita apenas em linhas gerais, de crítica da razão moderna a partir do seu interior, não inclui de forma alguma a opinião de que agora se deve voltar para trás, para antes do iluminismo, rejeitando as convicções da idade moderna. Tudo o que é válido no desenvolvimento moderno do espírito, diz o Papa, há de ser reconhecido sem reservas. Todos nos sentimos agradecidos pelas grandiosas possibilidades que isto abriu ao homem e pelos progressos que nos foram proporcionados no campo humano. Aliás, o ethos da cientificidade, como acenava nas suas palavras o magnífico reitor, é vontade de obediência à verdade e, consequentemente, expressão de uma atitude que faz parte das decisões essenciais do espírito cristão. Portanto, a intenção não é retirada nem a crítica negativa. Pelo contrário, trata-se de um alargamento do nosso conceito de razão e do seu uso, porque juntamente com toda a alegria, face às possibilidades do homem, vemos também as ameaças que resultam destas mesmas possibilidades e devemos perguntar-nos como poderemos dominá-las. Ou seja, poderíamos fazer aqui um parênteses, comentando o que o Papa acabou de dizer, que tudo o que é verdadeiro, fora do cristianismo, pode e deve ser integrado no cristianismo. E, aliás, aqui podemos até inclusive citar um dos primeiros padres da Igreja, Justino Mártir, que na sua segunda apologia, no capítulo 13, diz esta frase fantástica. Tudo o que foi dito verdadeiro entre todos os homens pertence-nos a nós cristãos. O que ele está a querer dizer é que o cristianismo absorve ou toma como suas as verdades universais, que são comuns a todos os homens. O cristianismo, sobretudo no catolicismo romano, sempre adotou e absorveu tudo o que havia de verdadeiro e que vinha de fora do cristianismo. E por isso, formas puristas de procurar viver um cristianismo mais genuíno, que insistam em rejeitar elementos externos, como aconteceu com o protestantismo, essas formas puristas de viver o cristianismo são estranhas ao cristianismo e devem ser rejeitadas. A entrada
pela porta principal da filosofia grega na civilização cristã é bem-vinda. Não é um elemento estranho nem estrangeiro, não é um corpo estranho. Pertence-lhe e encaixa-se de forma perfeitamente harmoniosa com a religião cristã. Continua o Papa. Consegui-lo-emos apenas se razão e fé voltarem a estar unidas numa forma nova. Se superarmos a limitação autodecretada da razão ao que é verificável na experiência e lhe abrirmos de novo toda a sua amplitude. Neste sentido, a teologia, não só enquanto disciplina histórica e humano-científica, mas como verdadeira e própria teologia, ou seja, como indagadora da razão da fé, deve ter o seu lugar na universidade e no amplo diálogo das ciências. Só assim nos tornamos capazes também de um verdadeiro diálogo das culturas e das religiões. Um diálogo de que temos necessidade muito urgente. No mundo ocidental, é largamente dominante a opinião de que são universais apenas a razão positivista e as formas de filosofia delas derivadas. Mas as culturas profundamente religiosas do mundo veem precisamente nessa exclusão do divino, da universidade da razão, veem um ataque às suas convicções mais íntimas. Uma razão que diante do divino é surda e repele a religião para o âmbito das subculturas, é incapaz de inserir-se no diálogo das culturas. O Papa vai agora chegar a um dos mais importantes parágrafos deste discurso, com o qual ele vai concluir o discurso, um parágrafo no qual ele explica que os pressupostos do trabalho do cientista, que são pressupostos de filosofia e teologia, são essenciais para fazer ciência. Vamos ler então o Papa. E, no entanto, a razão moderna, própria das ciências naturais, com a sua dimensão platónica intrínseca, traz consigo, como procurei demonstrar, uma questão que a transcende a ela juntamente com as suas possibilidades metódicas. Ela própria, portanto a razão moderna, tem simplesmente de aceitar a estrutura racional da matéria e a correspondência entre o nosso espírito e as estruturas racionais operativas na natureza, como um dado de facto, sobre o qual se baseia o seu percurso metódico. Mas a pergunta sobre o porquê deste dado de facto existe e deve ser confiada pelas ciências naturais a outros níveis e modos de pensar, à teologia e à filosofia. Para a filosofia, de maneira diferente para a teologia, a escuta das grandes experiências e convicções das tradições religiosas da humanidade, especialmente a fé cristã, constitui uma fonte de conhecimento. Recusá-la significaria uma inaceitável redução do nosso escutar e compreender. Isto traz-me à mente uma frase de Sócrates a Fédon. Nos colóquios anteriores tinham sido citadas muitas opiniões filosóficas erradas, e então Sócrates diz: seria facilmente compreensível que alguém, irritado por causa de tantas coisas erradas, detestasse pelo resto da sua vida todo e qualquer discurso sobre o ser ou o denegrisse. Mas desta forma perderia a verdade do ser e sofreria um grande dano. Fim de citação de Sócrates. Ora, desde há muito tempo que o Ocidente vive ameaçado por esta aversão contra as questões fundamentais da sua razão. Mas o único resultado seria sofrer um grande dano. A coragem de abrir-se à vastidão da razão e não a rejeição da sua grandeza, tal é o programa pelo qual uma teologia comprometida na reflexão sobre a fé bíblica entra no debate do tempo atual. Em resumo deste importantíssimo parágrafo, os pressupostos filosóficos e teológicos que acabámos de ler, ou seja, que a matéria tem uma estrutura racional, diríamos matemática, e também o pressuposto de que há uma correspondência do intelecto humano com essa estrutura da matéria, estes pressupostos são filosóficos e teológicos. Não são demonstrados cientificamente, não vêm do laboratório. Encontrar as razões pelas quais assumimos que o universo é racional e que o nosso intelecto consegue intelig-lo, este tipo de questões são questões filosóficas e também teológicas. E, no entanto, são pressupostos essenciais para se fazer ciência. Todo o cientista, quando vai trabalhar de manhã para o seu laboratório, leva estes pressupostos na bagagem, na mala, não os deixa à porta do laboratório. E, finalmente, concluiu o Papa Bento XVI este discurso importantíssimo. Não agir segundo a razão, não agir com o Logos, é contrário à natureza de Deus, disse Manuel II, partindo da sua imagem cristã de Deus ao interlocutor persa. É este grande Logos, é esta vastidão da razão, que convidamos os nossos interlocutores no diálogo das culturas. Reencontrá-la nós mesmos sempre de novo é a grande tarefa da universidade. E fim do discurso. Conclusão, o Deus dos cristãos é o Logos. Esse Deus está no cerne da missão da universidade, que aliás surge na Idade Média cristã, e essa missão consiste em usar a razão para procurar a verdade em todas as áreas do saber, sem delimitar artificialmente as áreas que devem estar sujeitas ao escrutínio da razão. Esperemos que tenham gostado deste episódio e até à próxima. Obrigado.
E cá está, foi o nosso comentário ao discurso do Papa Bento XVI sobre fé, razão e universidade. Neste comentário, à semelhança do que estamos a ver na nossa conversa mais longa, vimos como a razão e a lógica são essenciais no entendimento cristão da vontade de Deus. Esta ideia, presente ao longo dos séculos, foi aqui reforçada pelo Papa Bento XVI, tocando também na importância que esta visão racional de Deus e do cosmos tem para o desenvolvimento da ciência. E vocês, o que é que acharam deste episódio? Não deixem de partilhar nos comentários, algo que além disso também nos ajuda a divulgar este podcast. Não se esqueçam também de pôr gosto, partilhar e seguir-nos nas redes sociais ou nas plataformas onde nos costumam acompanhar. Tentaremos ter o feedback em conta em episódios futuros. Voltaremos em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, um abraço e fiquem bem.